Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, caríssimos e amados irmãos e irmãs, paz e bênção. Deus abençoe a todos vocês que acompanham e rezam conosco por meio do Santo Evangelho que é proclamado todos os dias. Ouçamos o Evangelho que está em João 8, de 31 a 42. Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendente de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. E disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, permanecer na palavra de Jesus, conhecer a verdade, para que sejamos livres. E no debate com seus adversários, Jesus, ele nos ensina 3 coisas fundamentais. O Senhor assegura-nos que, se perseverarmos na sua palavra, conheceremos a verdade e a verdade nos fará livres. Os ouvintes, aqui no caso os judeus, retrucam com Jesus afirmando que sempre foram livres porque são filhos de Abraão. E tem um ditado popular que diz: pior cego é aquele que não quer ver. Como estes ouvintes, podemos cair no engano de pensar que nós não somos escravos de nada e de ninguém, somos livres. Na nossa cabeça, o conceito de liberdade é fazer o que eu quiser, quando eu quiser, da hora que eu quiser. Esquecemos que muitas vezes estamos no pecado, andamos no pecado, e por isso não conseguimos enxergar que somos escravos, e não o enxergamos por vários motivos. Primeiramente porque fingimos que somos tementes a Deus. Um exemplo: vamos à igreja, às vezes confessamos, temos outras atitudes que são religiosas, realizamos outras coisas, mas continuando, entre aspas, sendo o Deus de nossa própria vida, não vivendo aquilo que Deus nos pede, os mandamentos, não vivendo na castidade, ou agindo sempre de forma antiética e imoral, se fechando ao dom de ter filhos, aceitando toda a ideologia que se é colocada no mundo, a ideologia às vezes barata, que se esconde por detrás de uma falsa liberdade e caridade com o próximo. Então, nós dizemos que somos livres, que somos de Deus, mas continuamos vivendo no mundo, esse mundanismo espiritual, que são atitudes que são contrárias ao Evangelho. Isso é o mundano. Mundano é aquele que vive numa atitude contrária ao Evangelho, dando as costas para Deus, mesmo dizendo que é de Deus.
E hoje, na cabeça da maioria das pessoas, está formada a ideia de que ser livre é poder fazer o que quiser, na hora que quiser, não precisando obedecer a ninguém e simplesmente fazer só o que lhe agrada. O pecado nos ilude, nos seduz e nos faz viver de maneira animalesca, sendo escravos dos nossos instintos e vontade. Os que são contrários a Deus nos fazem acreditar que realizarmos todas as nossas vontades é que nos fará felizes. Muitas pessoas pensam assim, que se eu fizer tudo o que eu quiser, eu vou ser feliz. Jesus é o libertador, o único capaz de libertar-nos da escravidão do pecado que conduz à morte. E Ele nos indica o caminho, permanecer na Sua palavra, e conheceremos a verdade e ela nos libertará. Precisamos trilhar esse caminho que é o próprio Cristo. Precisamos caminhar todo o santo dia neste caminho, voltarmos a Ele toda vez que percebermos que nos desviamos. A verdadeira conversão, irmãos, a verdadeira conversão, purificação, santificação é um processo e nós precisamos nos deixar cada vez mais ser purificados do pecado por Jesus. E o conhecimento da verdade é o que rompe com as cadeias do pecado e do mal. Amor cura e a verdade liberta. Se vivermos na mentira, é impossível que sejamos realmente filhos de Abraão, que é o pai da fé. E sendo assim, não somos homens e mulheres que vivem verdadeiramente a sua fé. Dizer a verdade, viver na verdade nem sempre é fácil. Quantas vezes, se nos escapam pequenas mentiras, dissimulamos, fazemos como se não ouvíssemos. Não podemos enganar a Deus. Ele vê-nos, nos contempla, nos ama e nos acompanha no nosso dia a dia. Algumas vezes não somos suficientemente livres, porque nossa vida há como um duplo fundo. Às vezes não somos muito claros. Temos de ser contundentes. O pecado da mentira nos escraviza. A vida dupla nos condena. É vivendo na palavra que conheceremos a verdade. E verdade que não é um conhecimento teórico, mas algo vivencial que experimentamos pela vida. Que o Senhor nos ajude a permanecermos em seus caminhos para que possamos conhecer cada dia mais a verdade sobre o Senhor, que é Deus, e a verdade sobre nós mesmos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.